Olá, para você que está me assistindo aqui em mais uma reflexão astrológica do canal Astrologia Clássica. Eu sou Ana Rodrigues. Vamos falar da semana do dia 22 ao dia 28 de outubro. Gente, que semana é essa? Tem de tudo no céu. Sol vai ingressar em Escorpião, Mercúrio vai ingressar em Escorpião, tem o eclipse lunar, tem aspecto entre Marte e Júpiter, uma oposição bem forte, mas tem muito mais. Tem dias que tem muitos aspectos, os movimentos assim seguidos, né? Aspectos perfeitos em seguida do outro. E tem dias que tem um movimento, um único aspecto no céu, tem dias que não tem nada. Vamos entender aí como tudo isso vai acontecer. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, aproveite, se inscreva, ative as notificações para você não perder nada que eu posto aqui. E torne-se membro também, seja membro do canal, porque membros, principalmente para quem gosta de estudar astrologia, né? Tem um vídeo a mais todas as semanas e lá nós já estamos com uma lista bem grande de vídeos exclusivos para os membros, onde você pode entrar um pouquinho mais a fundo na parte mais técnica, né, da astrologia. E também os membros têm descontos exclusivos lá nos cursos da plataforma EAD, então não perca a chance de entrar um pouquinho mais a fundo. Se você gosta de outras redes sociais, né, você pode me acompanhar aí no Instagram, estou no Instagram, estou também no TikTok, pode acompanhar, pega aqui embaixo na descrição do vídeo e tá passando aqui na tela também, né? Os meus perfis, aí você pode me acompanhar por lá. Eu tenho postado bastante coisa, principalmente no Instagram, com algumas dicas bem interessantes, então você pode me acompanhar por lá também, para aprender um pouquinho mais de astrologia. Bom, não vamos perder tempo e vamos falar dessa semana, porque tem muita coisa acontecendo. Vamos lá. Dia 22, então, no domingão, nós vamos ter meia-noite e 29, a Lua chegando aqui, ó, a fase crescente. Aí esse aspecto, o Sol tá em Libra, a Lua tá em Capricórnio, ambos estão fraquinhos. É uma fase crescente e, naturalmente, as fases crescentes são indicativas aí para progresso dos assuntos, né? Porém, os dois não estão muito fortes, né? Mas pode ser interessante para ajustes, né? Que você estiver lidando aí com seus processos e tudo mais. No sentido do clima, ele não vai trazer aí nenhum grande impacto. Como o Capricórnio é um signo da Terra, né? Um signo cardinal aqui junto com Libra. A Libra também tem calor. Há uma tendência natural do clima ser agradável, né? Durante esse período. Depois, gente, a 1h32 da madrugada aí do dia 22, nós vamos ter um trígono entre Vênus e Júpiter. E é um trígono interessante para Vênus, bem interessante. Júpiter está aqui em Touro, né, que é o signo da regência de Vênus, mas Vênus está aqui no ponto do exílio de Júpiter. A natureza do aspecto é harmoniosa, é um trígono da Terra, ele tem um perfil abundante, tem uma característica próspera e pode ser interessante se você estiver acordado exatamente nesse momento, mas a fluência do aspecto também vai se dispersando aí ao longo de todo o domingo. Mas ele tem um perfil próspero, né? Não é um dos aspectos que representa, assim, um volume energético de movimento, né? Assim, pensando em clima geral, mas como estamos falando de um trígono entre dois planetas benéficos, há uma tendência abundante e próspera, bem equilibrada também, tá? Então, um momento próspero aí para negócios, se você estiver lidando com negócio aí bem na madrugada do domingo, pode ser legal, tá? Bom, assim, Vênus não se movimenta tão rápido quanto a Lua, ela vai se movimentar ali um pouco menos de 1 grau por dia. Isso significa que o domingo inteiro ainda vai carregar essa natureza harmoniosa aqui, próspera, né, desse aspecto entre Vênus e Júpiter. Só que 3 horas exatamente da manhã, nós vamos ter o Mercúrio recebendo um aspecto desafiador da Lua. E, gente, eles estão assim no último suspiro dos signos, né? Olha, a Lua tá em 29,56 de Capricórnio e o Mercúrio em 29,56 de Libra. Só que logo em seguida eles mudam de signo. Então aqui a gente tem uma janelinha, principalmente um pouquinho antes desse aspecto ser perfeito, um pouquinho antes das 3 da madrugada, que tende a ser aí um pouquinho difícil para a comunicação. Trocas, comércio de uma maneira geral, trânsito, principalmente se você estiver na rua aí na madrugada do domingo, mantenha atenção, tá? Ele também pode ser um indício de preocupações ou dificuldades ligadas a equipamentos de uma forma geral. Então não é um momento daqueles melhores para se marcar uma conversa, né? Para quem fica acordado aí durante a madrugada, estiver nas redes sociais, aí conversando com amigos e tudo mais, mantenha atenção. Além do aspecto acontecer com os planetas no último grau, né? É um aspecto de natureza desafiadora, que é uma quadratura.
E aí, como eu falei para vocês, logo em seguida, a Lua vai ingressar aqui no signo de Aquário. E o perfil da Lua em Aquário, ele é dinâmico mentalmente dizendo, o Aquário é um signo do ar, ele tem calor. E aí esse movimento essa dinâmica da mudança do Capricórnio para o Aquário melhora um pouco, anima um pouco mais o clima. Só que o Aquário é um signo fixo, então ele não tem uma característica assim de energia para mudança, de característica de mudança, Os signos fixos mais mantêm. Mas na troca, em diálogo, em processo mental, pode ser bem interessante. Você quer aprender astrologia de verdade para conseguir aplicar consistentemente nas suas práticas e conseguir ajudar muito mais pessoas do que você ajuda hoje? Então eu tenho cursos lá na minha plataforma EAD de astrologia clássica que te dá um embasamento super forte de astrologia. Você aprende a interpretar os mapas natais, mundiais, astrologia horária também. E tem outros cursos complementares aí se você já é formado na astrologia natal. Acesse a plataforma, então verifique ali os detalhes dos cursos, dá para você ver o plano de aula lá na plataforma de cada um dos cursos, isso te dá uma boa base de como a gente vai trabalhar. As aulas são em vídeo, tem apostilas, tem certificado no final, mediante a entrega do seu exercício final, então acesse a plataforma para você conhecer mais, fico à sua disposição também. E aí depois é o Mercúrio, que ingressa aqui no signo de Escorpião, E, bom, aí nós vamos ter esse momento trazendo também características mais de aprofundamento. Enquanto o Mercúrio estava em Libra, ele tinha um perfil mais indicativo para interação, para troca, o que favorecia bem reuniões simples, conversa entre amigos, ou mesmo reunião de negócios, acabava tendo uma facilidade mais para se chegar ao meio termo, Quando ele ingressa em Escorpião, o perfil do Mercúrio já não é muito mais de troca, Porque o Escorpião é um signo da água e também é um signo fixo. E isso vai fazendo com que a necessidade de manutenção nos temas fique mais presente. Então ele favorece muito mais o processo analítico, se aprofundar nos assuntos, olhar pequenos detalhes, se você estiver estudando, ir a fundo dos detalhezinhos do que você estiver estudando. Seja um assunto, um curso, ou se estiver estudando um relatório, questões aí da tua profissão, por exemplo, Ele tem esse perfil um pouco mais facilitado para aprofundamento, então vai bem a fundo mesmo. E aí a gente costuma dizer também que o Mercúrio em Escorpião tem aquela coisa meio do olhos de águia, Ele é detalhista no olhar, Na questão da percepção também. Então esse momento aqui do ingresso do Mercúrio em Escorpião, ele tá combusto, ainda tá muito próximo do Sol, Mudou de fase, já tá vespertino, mas agora ele vai começar a se afastar um pouquinho mais do Sol e daqui a pouquinho ele já começa a ser visível no céu ali do início da noite, tá bom? E depois, gente, nós vamos ter o momento em que Mercúrio vai chegar a um aspecto harmonioso a Saturno. Como ele ingressou agora em Escorpião e o Saturno tá ali no comecinho do signo de Peixes, eles vão formar esse aspecto harmonioso aqui, que é um trígono. E como eu falei para vocês agora há pouquinho sobre o Mercúrio em Escorpião ter esse perfil profundo, nesse aspecto com Saturno, ainda mais. Só que, gente, pense assim, se os dois estão muito profundos e a natureza do aspecto favorece, há um quadro de mais profundidade ainda. E mantenha atenção, então, com excesso de detalhes. Se o que você precisa realizar, se for um estudo, se for uma conversa, tiver esse clima, do aprofundamento, tiver essa necessidade de complexidade, abrir pequenos detalhes das coisas, esse é o momento. Mas se você estiver lidando com assuntos muito práticos, mecânicos, práticos, coisas da mente racional, por exemplo, ele não flui tão rapidinho, assim, ele não flui de uma forma simples, ele tem um perfil bem complexo, Por isso, esse momento exato aqui em que a Mercúrio chega em trígono com Saturno, que é às 13 horas e 12 minutos do domingo, é mais fácil para assuntos relacionados à introspecção, para pequenos detalhes, para burocracias também, burocracias relacionadas a documentos, inscrições, essas coisas todas, esses pequenos detalhes burocráticos também acabam sendo bem favorecidos, tá? E depois, gente, nós vamos ter às 15 horas e 21 minutos, a Lua que acabou de ingressar em Aquário aqui, ela já vai estar em 7 graus e 12, chegando a um aspecto de quadratura aqui com Marte, E aqui a gente já tem uma natureza mais difícil, mais adversa, principalmente para trocas de maneira geral, Então vai acontecer lá no meio da tarde,
mantenham atenção às discussões, mantenham atenção às brigas, a um senso de competitividade. E para um momento de conflito, guerras não é muito interessante, né? Vejam que aqui na divisão do mapa, a partir do grau do ascendente, nessa casa 8 aqui tem muitas informações aqui, que é a casa relacionada a esse ambiente de guerra, né? Então não é muito interessante esse aspecto de quadratura de Lua com Marte. Mas como a Lua se movimenta muito rápido, assim que ela passar pelo aspecto com Marte, ela começa a diminuir bem aqui essa natureza mais adversa do aspecto, tá? E o próximo movimento é só, né, o próximo aspecto perfeito é à noite, vai acontecer às 23 horas e 27 minutos, e agora é uma quadratura entre a Lua e Júpiter. É uma quadratura de signos fixos, a natureza da quadratura é adversa, ela pega aqui o Júpiter em Touro e aqui emperra um pouquinho o clima, então você pode sentir um pouquinho de peso para colocar as coisas em andamento. Como vai ser muito no finalzinho aqui do domingo, pode ser que muitas pessoas já estejam se recolhendo para dormir e talvez não perceba tanto essa dificuldade do peso. Se você estiver descansando, por exemplo, né, estiver relaxando, vai estar no clima do Júpiter em Touro. Mas é mais impactante se você tiver nenhum tipo de atividade que requer energia, que requer processo de mudança, sabe? Aquela agilidade para fazer as coisas, porque pode sentir um pouco desse peso, assim, né, para fluir. Bom, Júpiter é um planeta que representa esperança, né? Representa esse lado mais místico, religioso, filosófico. Então, quando a Lua chega a esse aspecto desafiador com Júpiter, ela mexe um pouquinho com esse senso de esperança. Ela está em Aquário, que é um signo de uma característica bem mental, né? De um processo mental mais ativo. E aí, então, isso acaba emperrando um pouco com essa percepção mais religiosa, esperançosa, abundante, inclusive senso de justiça, né? A gente pode sentir aí que há um clima de injustiça no ar, por exemplo, né? Isso também fica bem presente. Bom, esse é o último aspecto, então, aqui do domingo. Viram quanta coisa que tem no domingo? Agora, a segunda-feira, dia 23, vai ter só o Sol ingressando em Escorpião, gente. Então, aqui inicia a fase escorpiana do ano, às 13 horas e 21 minutos do dia 23 de outubro. E quando o Sol ingressa em Escorpião, ele não tem assim muito poder, né? Ele tá peregrino aqui, ele não domina nada aqui no signo de Escorpião. Ele ilumina os signos, né? Os temas dos signos por onde ele passa. Só quem tá comandando o pedaço aqui é Marte, que é o regente de Escorpião, o regente tradicional de Escorpião. E Marte tá combusto, o Sol tá chegando muito perto, né? Então ele já não está visível no céu, tá nascendo no céu junto com o Sol, já muito perto do Sol. Então a gente já não consegue ver. E aí o Sol vai se aproximando de Marte até passar por ele. Então, depois que o Sol passar por Marte, Marte fica um pouco melhor e ele vai conduzindo um pouco melhor essas características escorpianas aqui com um pouquinho mais de domínio. Por enquanto, há uma tendência muito irritada e esse momento inicial aqui, ele requer atenção exatamente a isso. Excesso de irritabilidade, uma coisa mais ansiosa, aquela questão de ressentimento, né? Aquela característica meio ressentida de ter que combater as coisas fica no ar. Mas, gente, não é um perfil de energia para fora. O Escorpião, ele é um signo da água, né? Ele é mais para dentro. O que muitas vezes faz a gente ficar girando em torno dos assuntos até encontrar o momento ideal para a tomada da ação. O que prejudica mais, né, esse ingresso do Sol em Escorpião é que ele está fluindo de acordo com a temática de Marte. E como Marte está combusto, Marte não está nesse perfil assim, 100% favorável para a estratégia. Por isso que eu penso que essa complexidade escorpiana, ela prejudica um pouco esse início, até a Marte se livrar aqui do Sol, né? Porque é como se você ficasse girando em torno dos assuntos, das coisas que você precisa resolver, buscando o momento ideal, buscando os recursos ideais e não encontrar, sabe? Ele gira um pouco em torno da complexidade. Agora, para nível mundial, é bem complexo isso, porque Marte está muito abrasivo, né? Ele está bem irritado. Então, para combate, para esses momentos de combate, não é muito interessante, né? Já não tem uma característica natural de pacificação e ainda nesse tipo de situação, né, ele acaba tendo um impacto ruim. Por isso que esse ingresso do Sol em Escorpião durante esse momento inicial, né, ainda aqui uns 15 dias, né, esses primeiros 15 dias de Escorpião, principalmente, tendem a ser um pouquinho desafiadores ainda. Depois eles vão favorecer um pouco mais a estratégia, né, uma realização voltada para a qualidade dos assuntos, certo, gente? Então aqui
No dia 23, somente esse momento perfeito. E aí no dia 24, às 4 horas e 13 minutos, o Sol que acabou de ingressar aqui em Escorpião vai chegar a um aspecto harmonioso a Saturno, né? Formando esse grande triângulo aqui. Bom, e aí a gente tem um favorecimento para assuntos ligados a temáticas de complexidade, ele é bem subjetivo, envolve bem a temática da abstração de uma forma geral. Enquanto o Sol estiver nesse aspecto com Saturno, a Lua ainda estará aqui no signo de Aquário. Então, o ritmo não é lento, porque a Lua está em Aquário, que tem calor. Mas vocês vão perceber que toda segunda-feira tem uma coisa assim mais abstrata no ar, né? Ela não é muito direta, ela não é muito prática para a realização dos assuntos, né? Mas principalmente no que diz respeito a lidar com pessoas de autoridade, aí seja no seu trabalho, em família, pode ser interessante, porque a natureza do aspecto é harmoniosa e tanto o Sol como o Saturno representam, né, essas figuras de autoridade, tá? Então pode ser interessante nesse sentido. E bem complexa, bem profunda, com uma tendência bem abstrata, muito detalhista mesmo, né? Então a gente sente esse clima no ar. Bom, quando for 5 horas e 33, a Lua ingressa em Peixes. E aí, gente, todo dia 24 aqui, terça-feira, tende a ser muito permeável, assim, sensível, impressionável. Então, se você já tem na sua carta natal posições de Lua, né, em signos de água, por exemplo, pode sentir esse momento muito forte. Porque quando a Lua ingressa em Peixes, ela já tem uma tendência de clima oscilante, né? O signo de Peixes é um signo da água, é um signo mutável, já vai gerar bastante oscilação. E aí vocês vão ver que ela já vai chegar em seguida, às 6 horas e 34, vou até passar aqui já, 6h34, no mesmo grau e minuto em que está Saturno. Então isso vai fazendo com que o início da manhã toda tenha um clima tão assim permeável, impressionável. Mantenham atenção então aos ambientes onde vocês estiverem, aos assuntos que estão lidando, e se você já tem esse perfil, né, sensível, muito permeável ao ambiente, muito impressionável, procure se desvencilhar desse tipo de situação que te impressiona. Se for para o sentido do nervosismo, ou se for naquele sentido de ver alguém passando por um momento difícil e isso te atingir, assim, sabe, situações que te impressionam de uma maneira geral. É altamente assim envolvente, né? Então o clima do ambiente ele acaba interferindo no seu clima pessoal aí durante esse momento, tá? Então vai ser bem no início da manhã, 6 horas e 34. E aí, gente, quando for 6h45, olha, pouquinhos minutos depois, a Lua vai chegar a um aspecto harmonioso ao Sol, né? Que ingressou no signo de Escorpião. Então mantém esse clima, né? Essa fluência da água bem forte aqui na terça-feira, dia 24. Vai fazendo com que o clima fique muito impressionável, muito abstrato, muito envolvente, sem praticidade, mas dependendo do tipo de atividade, do que você estiver planejando realizar na terça-feira, pode ser interessante, porque a natureza do aspecto é harmoniosa, então ela vai levando isso tudo para um quadro fácil de resolver, né? O que? Tudo isso o que, né? Assuntos ligados a que tenham, né, esse perfil de realização um pouco mais complexa. Para temas práticos, não é tão interessante. Pode também facilitar bastante o processo criativo e a percepção de uma maneira geral. Então, se você lida, por exemplo, com atividades em que a percepção seja necessária, você vai sentir muita facilidade em realizar durante esses momentos aqui, durante toda a terça-feira, dia 24, tá? Depois, o próximo momento perfeito, aqui 11h57, é um aspecto de 120 graus entre a Lua agora e o Mercúrio. E aí, gente, é profundidade para análise mesmo. Tem perfil detalhista, tem um perfil também muito criativo, né? Uma sensibilidade bem elevada se mantém ainda no ar. Para conversas propriamente não é das melhores condições, das configurações. Mas se você estiver em uma reunião ou se estiver estudando, de certo você vai absorver uma grande quantidade de conhecimento, porque é bem profundo aqui esse aspecto, né? E para atividades artísticas, por exemplo, intelectuais, esse mergulhar nos assuntos, né, essa facilidade em mergulhar nos assuntos pode ser também bem interessante para se chegar a pontos de compreensão. Então, por exemplo, atividades, né, assuntos que você tem um pouquinho de dificuldade em lidar, em compreender, porque são muito cheias de detalhes, por exemplo, nesse momento aqui pode ser interessante, né, facilita, dá uma percepção
mais tranquila dos assuntos, tá? E se você depender de criatividade para lidar aí com seus assuntos, esse é o momento, altamente criativo. E quando for às 19h57, a Lua, que está em Peixes, vai chegar a um aspecto também agora em relação a Marte, que é um trígono também. Então, ela passou pelo trígono com Sol, pelo trígono com Mercúrio, agora o trígono a Marte. Então, toda terça, como eu falei para vocês, tem esse clima que assim, ele é permeável aos assuntos, mas como os aspectos são todos harmoniosos, ele vai favorecendo muito estudos, complexidade, detalhes. Ele não tem uma característica expansiva, o ritmo não será veloz, então não é aquele dia de uma tendência apressada, mas ele vai em pequenos pontos aí de tudo que você estiver lidando, não só estudos. Se você estiver transitando na rua, né, vai se deparando com esse clima de um pouco mais de permeabilidade no entorno, tá? Então, gente, é uma terça-feira bem sensível, né? Ela é bem criativa também, tem um processo criativo bem, uma tendência fácil para processo criativo e um clima de introspecção, né? Ele tem um clima engajado com as coisas, né? Bem envolvente, se cria vínculo muito facilmente. Agora, no dia 25, à meia-noite e 56, a Lua vai chegar a um aspecto harmonioso a Júpiter. Esse aspecto é leve, mas a gente tem uma troca aqui de posições entre os dois, que nós chamamos de uma recepção mútua, que é bastante favorável, né? E então, apesar da natureza do aspecto ser leve, esse momento ele é bem interessante para assuntos ligados à prosperidade, dar um passo a mais nas coisas. Tem um perfil também bem tranquilo, acolhedor, generoso e um potencial místico religioso que favorece muito a crença, né? Acreditar nas coisas, confiar, né? E aqui melhora também um tanto o senso de justiça, né? Há um perfil assim de acolhimento de uma forma geral nesse aspecto. Para assuntos práticos do dia a dia ele é abundante também, então vocês vão sentindo isso muito bem. E aí depois, gente, às 6h52, a Lua chega a esse aspecto aqui de oposição a Vênus, tá? Bom, a gente teve ali no início da madrugada um momento bom de Lua com Júpiter bem favorável. Esse não é tão desafiador, apesar de ser uma oposição. Porque, gente, aqui em Peixes, Vênus se exalta. Então, é uma oposição que faz com que Vênus enxergue um ponto bem favorável a ela. Mas, como a natureza é desafiadora, mantenha atenção com excessos das coisas que você gosta. E não quer dizer só coisas que você gosta de comer, por exemplo, de fazer. Sabe, no dia a dia, quando a gente evita se desgastar com coisas que exigem mais do nosso esforço, né? É esse o clima. Então, assim, eu penso que o que é bom para você prestar atenção nesse momento é não exceder muito com isso, sabe? De ficar meio pesadão, só querendo fazer as coisas que gosta, só se dedicando àquilo que é mais prazeroso, né? E em todos os níveis da vida. E também, gente, como a Lua tá aqui no signo de Peixes, né, continua ainda com um clima bem permeável, então para assuntos românticos merece um pouquinho de atenção, porque ele, como tem esse clima complexo no ar, ele faz com que a sensibilidade fale mais forte, então ele pode levar para um campo um pouco relacionado a mágoas, ressentimentos e coisas assim, né? Agora, gente, dia 26, nós temos o ingresso da Lua no signo de Áries, vai acontecer exatamente às 7h01. É o único momento do dia marcante, né? Depois nós não teremos aspectos perfeitos acontecendo e a Lua ela fica fora de curso, porque aqui em Áries ela não tem nenhum contato com nenhum outro ponto da carta, né? Então, ela só vai chegar ali pertinho do nó do norte, mas mais adiante, né? Então, aqui, olha, com planeta em Peixes, planeta em Escorpião, planeta em Virgem e em Touro, a Lua em Áries, ela não forma aspecto. Então, ela vai passar quase que o trânsito dela inteirinho em Áries, sem aspecto nenhum. É bem raro isso acontecer, né? A gente diz que é uma condição feral de um planeta, mas ela vai encontrar ali com o nó do norte mais adiante. Lua em Áries nessa condição fica com um clima muito agitado e imprevisível, então eu recomendo atenção se você estiver iniciando alguma atividade aqui no dia 26, porque é bem sujeito à imprevisibilidade, as coisas não se solidificam. Então, como o Áries é um signo cardinal, ele tem essa característica de agilidade, de imprevisibilidade, de impaciência, mantenha atenção também com tudo isso durante aqui o dia 26. Eu recomendaria não iniciar nada tão importante, manter só suas atividades de rotina ou o início de coisas menos impactantes na sua vida, que se der errado não vão gerar muito problema, tá? Porque tanto pelo ritmo, ele tem esse sentido de impaciência, como ele tem um perfil de urgência também, sabe? Quando as coisas começam a surgir de uma forma urgente pra gente
realizar. Então, por isso que não é tão interessante esse momento. Mas aí no dia 27 não melhora tanto, gente, porque nós vamos passar o dia inteirinho sem nenhum aspecto exato no céu, né? Bom, aqui a gente tem esses, dá para vocês perceberem aqui pelo gráfico, né, que tem aspectos sendo formados. Mas eles já aconteceram, então eles estão diminuindo a influência do aspecto, porque no dia 27 a Lua ainda estará no signo de Áries, e foi o que eu falei para vocês. Em Áries, a Lua não tem como formar aspecto com nenhum planeta, ela só vai chegar ali perto do nó do norte, que não é uma posição muito boa. A Lua conjunta aos nodos, qualquer um dos nodos não é momento para início de atividade. Então a gente pode considerar que o dia 27 a Lua estaria numa condição sem aspecto nenhum, mantenha atenção ainda. Aí no dia 28, que é sábado, nós vamos ter a Lua ingressando no signo de Touro, 8 horas e 44 minutos da manhã, e aí a Lua em Touro já tem uma tendência mais estável, né? Ela não tem esse clima de imprevisibilidade, é um signo fixo, tem um perfil constante, não tem agilidade, né? Então o ritmo ele fica constante. É bom quando a gente tem esse ritmo constante para realizar as atividades com procedimento, porque elas não mudam muito de direção. Às 9 horas e 40 minutos da manhã, a Lua ainda vai chegar a esse aspecto harmonioso a Saturno. Então isso mantém esse clima de estabilidade. Como Saturno em Peixes ele está bem lento mesmo, né? Para as atividades de dia a dia, mantém. Agora, para início, eu já não recomendaria, mesmo com a natureza do aspecto harmoniosa, né? Porque pela velocidade, isso pode ficar arrastando, assim, é muito lento mesmo, né? Um perfil lento. É bom para relaxar, gente. Isso aqui é bom para fazer atividades que não tem essa característica de muito movimento, de muito risco, de muita ousadia, assim. Ele tem um perfil bem calmo, muito calmo mesmo, né? Então, pode ser interessante aí para algum tipo de relaxamento também. 13 horas e 3 minutos, aí nós vamos ter a oposição entre Marte e Júpiter, gente. E essa oposição é a que vai preceder a fase cheia, que por sinal é um eclipse lunar. Tem um vídeo aqui no canal, mas antes vamos falar da oposição Marte e Júpiter. Bom, a oposição de Marte e Júpiter, ela desfavorece muito a Marte, porque Marte está no domicílio, ele está combusto, né, como eu falei para vocês. A gente tem uma oposição com Júpiter, onde ele tem o ponto do exílio dele. Marte tem um exílio aqui no signo de Touro. Isso vai deixando o clima bem resistente, duro de levar e com uma tendência bem teimosa também, então mantenha atenção aos inícios. Esse não é o momento para iniciar nada, gente, tá? Uma oposição de Marte e Júpiter pode levar a assuntos de desequilíbrio gerais, perda de coisas, por exemplo, dificuldade em colocar em prática aquilo que você está planejando, porque é uma oposição de signos fixos. Ela também tende a ser muito enrijecida em humor, em clima geral, então é difícil de conciliar interesses de uma forma geral. O clima é bem pesado, tá? Então mantenha atenção, principalmente para assuntos que dependam de muito risco. Esse é o momento para evitar risco, tá? E evitar também essa confiança extrema nas coisas. O que você não tem substância para confiar, não confie, tá, gente? Porque a natureza do aspecto é desafiadora, isso pode prejudicar bastante as suas iniciativas, tá? Não é um momento muito bom. Bom, tanto Marte está combusto, como eu falei para vocês, né? Ele tá aqui, olha, o Sol já tá em 4 e Marte está aqui em 11 de Escorpião, como também a oposição, naturalmente, já é um aspecto desafiador. Então, temos tensão aqui no ar, tá? Bom, e aí nós vamos ter então a oposição de Lua com o Sol. Tem um vídeo do eclipse, então eu não vou falar muito sobre temática do eclipse aqui. Aqui eu vou falar de lunação mesmo, fase cheia. Então, para esses próximos 15 dias, nesse é o ponto máximo de visibilidade da Lua, na divisão a partir do grau do ascendente, nós temos Lua e Júpiter na primeira casa, né? Lua junto com Júpiter, e o Sol aqui, né? Sol, Marte e Mercúrio aqui, todos aqui no signo de Escorpião na casa 7. Bom, isso traz tema, né, de ligação com nossos países e outros países ainda, e traz um clima de resistência e dureza. Numa fase cheia que a Lua tá forte, tá mais forte do que o Sol, né, aqui no signo de Escorpião o Sol não tem muita dignidade, ele tá conduzido por Marte, né, tá prejudicando bastante a Marte, que tá levando, né, a condição do Sol ali no signo de Escorpião. Então, é uma oposição, né, de luminares com um quadro um pouco tenso, né, ainda, principalmente para esses assuntos de conflitos internacionais. Isso pode ter uma representação de embates sérios, às vezes
definições de outros países que podem trazer impacto dentro do nosso país de uma forma geral, né? Agora, eu achei interessante porque o Júpiter está no movimento retrógrado, e se ainda nesse momento houver brasileiros que estejam ainda lá na região do conflito, isso poderia significar um momento de resgate, né, desses brasileiros ainda, mesmo que com dificuldade em se chegar a um acordo, às vezes aquele momento de embate forte. Então, se tiver brasileiros ali, ainda favorece. Mas se a gente dividir o mapa por signos inteiros, então Áries ficaria na primeira casa e Touro ficaria na segunda. Aí esse potencial aqui pegaria a casa 2 e a casa 8, né? Aí ele puxa para a temática relacionada ao ambiente de economia do país. A Lua sai da oposição com o Sol e o que vem depois é a conjunção com Júpiter, né? Que ela vai ter logo em seguida. Então, o próximo aspecto que vai ter, né? O próximo movimento, né? Um aspecto é a conjunção da Lua com Júpiter. Então, na temática economia, isso pode ser interessante pensando em fator aqui da lunação, né? O período da fase cheia. Para o eclipse, que não será visível em todo o Brasil, somente alguns estados ali do Nordeste verão a partezinha do Sol encoberta. Se você não viu o vídeo sobre eclipse, veja, porque a gente vê na mídia geral, todos os canais falando eclipse lunar, dá uma impressão que o eclipse vai ter metade da Lua, né, coberta, mas não é, gente, é assim, bem menos de 10% da Lua que ficará coberta nesse eclipse, e ele não será visível em totalidade em nenhuma parte do globo, né, ele vai ser parcial e bem pouquinho mesmo da Lua será encoberta. Mas enfim, assistam o vídeo, tá bom? É isso, gente. Viram como essa semana tem de tudo no céu acontecendo? Então, programe as suas atividades, né, de acordo com o clima diário, para você conseguir ter resultados melhores, tá bom? Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, me acompanha nas outras redes sociais também, tô presente lá no Instagram, como eu falei para vocês, me acompanha por lá também, tá bom? Torne-se membro do canal. Um abração forte para todos vocês. Deixe seus comentários aí com sugestões de vídeo também, gosto muito de ver aí os comentários de vocês. Até o nosso próximo vídeo, então até mais.